Quando se fala da disposição para viver aquilo que é colocado, seja de uma forma compulsória, na minha experiência vileitorial, ou de uma forma pré-combinada e que se concretiza a partir de um mapa reencarnacionista do qual participei no astral e que no passo a passo vou tomando decisão e tecendo meu destino, isso vai dizer da abertura e do empenho e do quanto me comprometo com esse esforço. Naturalmente que quando se fala numa participação de um acordado reencarnacional em que pude, de alguma forma, colocar o meu desejo e trocar uma figurinha acerca daquilo que preferiria trilhar para alcançar tal qual objetivo, isso facilita o meu empenho, o meu ânimo enquanto aqui. Porque uma lembrança instintiva, uma intuição vaga me diz que eu participei daquilo, pedi aquele gênero de prova e facilita o meu regimentamento energético para lidar com a situação. Mas quando foi algo imposto a mim de forma compulsória pela minha queda e pela minha renitência no mal, isso pode reverberar, enquanto aqui, numa dificuldade de aceitar aquilo que passo e de desembocar energia, disposição, aceite, ânimo de dentro de mim para lidar com o que preciso. Em saúde mental, relatos do dia a dia de um psiquiatra espírita, Jaider vai dizer no capítulo Simbiose Espiritual de uma jovem de em torno de 25 anos que atuava numa rede de ensino pública na área da supervisão e que havia procurado o serviço dele devido à fraqueza distribuída pelo corpo generalizado, insônia, dificuldade com o sono. E era uma moça que militava no espiritismo, tinha uma boa fala, uma boa aparência e desejosa de dar o seu melhor. E mesmo tendo sido tratado a dificuldade com o sono que ela trazia, ocorreu de permanecer aquele sintoma do qual ela queixava. A insônia foi tratada com uma substância medicamentosa, mas a irritação, a impaciência, o cansaço, a prostração permaneceu, mesmo ela conseguindo dormir um pouco melhor. Houve um agravamento da situação e ela adentrou o raio depressivo.
Com uma nova rodada de medicação, houve um soerguimento psíquico, mas sem a remissão do quadro. Ela adentrou uma conjuntura que já não era possível retornar ao estado de antes. Tinha crise de quando em quando, recebia uma medicação indicativa, tinha uma melhora, mas mantinha aquela indisposição, aquela depressão. Com isso, houve uma orientação para que ela participasse de uma abordagem biopsico-espiritual, onde existe um mix de profissional de diversa área, como psiquiatra, assistente, social, psicólogo, endocrinologista. E nessa abordagem múltipla, de faceta mix, era possível auxiliar quadros como que ela vivia num tratamento que era gratuito, o oferecimento dele. E certa feita, que ela estava numa reunião mediúnica, cujo tratamento supracitado incluía, se manifestou um sacerdote que tinha uma ligação estreita com ela, muito deprimido, angustiado, desalentado e desanimado com a vida. Tinha consciência do estado em que ele estava e não queria se afastar da moça, abrir mão dela. Que, na concepção dele, era o amor dele. E dizia-se correspondido por ela. E a moça acabou confessando que sonhava muito com esse sacerdote, cuja orientação foi para que ele fosse em busca de tratamento diferenciado no astral. Ele, a contragosto de indisposição para acatar a orientação, mesmo assim, se comprometeu a fazer essa busca de ajuda. A moça apresentou alguma melhora, mas continuava a tristeza, a angústia, muda, estanque. E de quando em quando, enquanto dormia, saía do corpo no desdobramento, encontrava com esse rapaz. Entre queixume, lamentação, angústia, tristeza, e tinha um relacionamento sexual. No outro dia, ao despertar, ela estava desanimada, prostrada, cansada, colheira, do olho fundo, amordaçado por alguma energia e fraqueza, desânimo, conforme supracitado. Isso repetia até o limite da exaustão.
chegando a ser necessário o afastamento dela do trabalho. E houve um momento em que esse sacerdote foi afastado. Dela, na orientação respectiva que ele havia recebido. Ela continuava com aquela tristeza, aquela infelicidade, e prosseguiu com uma medicação psiquiátrica, do qual precisou, dali para frente, continuar. Porque se ela tirava, ficava muito difícil continuar para ela. Então, ela preferia manter conforme foi necessário. Já mais velha, se casou. Vivia para cuidar da genitora idosa, trabalhava e não tinha filho biológico. E isso mostra essa ligação, esse ressumar, não só de ligação obsessiva, subjugante, de desforço, de vingança, mas de tristeza, angústia profunda e frustração, insucesso. Isso denuncia uma não aceitação, uma rejeição da reencarnação, e isso fica patente quando o indivíduo não teve como escolher, foi ao compulsório, a manobra reencarnatória, devido à liberdade ter sido cassada por repetição e reincidência de equívoco e queda em vida transata pregressa. Há o caso do indivíduo se sentir culpado pelo engano, pelo erro que cometeu no pregresso, e que por isso se recusa, bate o pé que não quer voltar ao corpo físico, por não desejar reenfrentar a expiação ou prova reparadora que o aguarda. E há o que, movido, manobrado pelo arrependimento, pelo remorso, aceita e se dispõe a voltar nessa insância bendita. E mesmo com a sua limitação, com a sua vulnerabilidade, com a sua dificuldade, com a sua fraqueza, luta e soa para transformar, modificar seu mundo, sua realidade íntima. Por isso que, ao ter uma orientação pertinente, cabível, quanto ao significado, a importância da reencarnação e a necessidade, o imperativo de focar e mirar no objetivo maior, supremo, a apatia costuma ceder. E é possível um novo enfrentamento com afinco e compromisso para ser bem-sucedido na atual experiência encarnatória. Acontece que, nesse movimento de dificuldade ou indisposição para aceitar a minha encarnação atual, pode haver uma sabotagem, um confronto inconsciente do objetivo, do fim a que eu pretendia
e foi traçado para cumprir nessa minha atual vilegiatura aqui, que se expressa por um psíquico propício e voltado para suicídio indireto ou indireto. No caso de ser direto, é o ato propriamente dito da fuga espetacular, pelo caminho escolhido. No caso indireto, isso vai verter via envolvimento em situação perigosa, de forma temerária, em comprometimento moral, em desleixo com a própria vigilância, no bem, exposição àquilo que é ameaçador, que é dificultoso, vida desregrada, desajustada e vício, dependência, que vai dizer dessa revolta que eu trago com a reencarnação que me foi concedida, com tanto trabalho de tantos benfeitores, para que isso pudesse se concretizar para mim, e nesse menoscabo da minha parte, quando, por essa rebelião, consciente ou inconsciente, eu adentro situações de risco que joga fora essa insância bendita na atitude lá mal, de deserção do bem, e me predispõe a voltar para o astral numa situação pior de quando entrei aqui. E aí vai dizer daquele que, ao desencarnar, está numa condição vibratória de comprometimento agravado da sua situação moral, que pode ter passado por este desleixo no cumprimento daquilo que havia sido acordado. E aí entra o estado psíquico dissonante, subversivo, destoante, favorecer e levar a uma fraqueza, a um adoecimento da defesa, ou ao aparecimento de enfermidade de difícil, complicado tratamento e abordagem, ou ainda a questão da obsessão que pulula e que consome, vampiriza a energia vital do ser. É como se esmaísse um fortificante do meu ser naquela interação obsessiva, que é algo em relação ao qual eu preciso resistir com um pensamento nobre, a disposição para vencer minha má inclinação, a humildade, a cautela, a vigilância, o serviço edificante, que vai me ajudando a criar esse arsenal moral, essa musculatura psíquica, para fazer frente, resistir à ação, ao assédio obsessivo. E aí se tem o extravasar disso quando eu vago de médico em médico, alegando uma doença fantasma, ilusória, e aqui entra a hipocondria, em que o indivíduo pode imaginar uma situação de alteração orgânica
e jogar isso na plataforma da internet e a pesquisa que vier devorar aquilo, o que mais o alucina e o deixa ansioso com aquela situação, mesmo porque 80% daquilo que aparece para mim numa pesquisa pode estar incorreto. Os criadores digitais, porcentagem que raia 90%, distribui conteúdo equivocado. Por isso, quando eu me deixo tomar por uma ansiedade desregrada, que me escraviza e me amortece, enfraquece minha capacidade de decisão, minha força, minha lucidez, meu raciocínio, acaba que eu, ao fazer uma pesquisa de uma doença que imagine que me acometa, como uma anemia, o resultado que vier no subsequente, eu vou me permitir beber daquilo de forma irrefletida, porque já estou no estágio de vulnerabilidade tomada pelo meu próprio desespero moral. E isso só vai fazer intensificar o meu estado hipocondríaco, a enfermidade fantasma que elaborei e criei. Precipitei isso na minha tela psíquica. E isso pode ter a sua gênese na angústia, na tristeza, que vem da insatisfação, da subversão, da rebeldia, da inaceitação com a vida e a minha trajetória no corpo físico. E isso vai dizer para mim de uma possibilidade, de uma via pedagógica imprescindível, imperiosa, para desenvolver e trabalhar nesse talho a minha virtude inata, enquanto latente, que precisa fazer acontecer. Por isso que quando eu estou num estado de adoecimento desse tipo, vai dizer de algo em mim que precisa ser talhado e desbastado essa virtude, esse rasgo que raia o atributo do puro e que possa me fortalecer para aceitar, encarar a vida aqui. Porque quando eu tenho essa resignação, essa abnegação diante da vida, conforme vai dizer o Espírito de Verdade no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo O Cristo Consolador, que essa abnegação e o devotamento, esse empenho no bem, são uma prece, uma oração contínua, sem solução de continuidade. E encerra, traz no seu bojo um ensinamento profundo e morredouro. Porque o sofrimento moral, a dor,
que passo aqui numa expiação, numa prova, é o meu quinhão aqui, o qual preciso abraçar essa cota parte, esse fado, para que possa levar isso da melhor forma possível. Porque se eu chuto o balde, eu perco a oportunidade de fazer valer aquilo que passo para o meu burilamento e avanço. E isso só vai fazer reverberar numa nova experiência que vou precisar ter em condição mais penosa. Por isso o esclarecimento, a instrução é esse pão, que o próprio Espírito de Verdade vai dizer no Livro dos Médiuns, que nós precisamos nos amar em primeiro lugar, em segundo lugar nos instruir. Porque o pão da instrução é que vai me demover dessa apatia, desse mesmamento e dessa revolta com a minha situação de encarnado. Porque aí eu desperto para valorizar esse estágio aqui e me esforçar para sair melhor daqui do que entrei. Nesse titânico que desafia meu limite, minha baliza, minha limitação, porque preciso me tornar melhor, avançar e ampliar meu limite a cada passo. Porque se eu me contento e paro no limite, isso me obsta. E o Espírito de Verdade segue dizendo que quando eu vivo essa renúncia, essa abnegação, essa fé, esse devotamento, eu vou ter resumido nesse bojo todos os deveres, a orientação que a humildade, a simplicidade, a caridade me impõem e me impera. O que vai dar repouso, descanso para o meu espírito e essa resignação, essa resiliência é o sentimento do dever retamente cumprido. Essa noção de que estou fazendo o meu esforço máximo, extremo. E com isso eu já não sinto desfalecimento, tendência ao desmaio, a uma fraqueza paralisante. A minha alma se acerena, tranquiliza. O coração bate melhor, funciona. Com mais paz. Porque quanto mais eu permito meu espírito ser golpeado e prostrado por aquilo que vivo, mais o meu corpo vai sentir e sofrer com isso. Daí esse imperativo da resignação, da aceitação, porque na revolta eu pioro a situação. Isso reverbera no meu físico e só dificulta tudo. Em Ação e Reação, André Luiz vai dizer, no capítulo que fala Conversação Preciosa, que o gênio, o benfeitor angélico, que cuida da ascensão, aprimoramento, produção, rendimento, esse seu estudo de beleza,
tem ministério respectivo apropriado para ofertar moratória, conceder empréstimo, crédito, oportunidade especial, recurso ferramental extraordinário, extra, que acopla ao espírito, seja desencarnado ou encarnado. E que o que vai balizar isso é o merecimento, em função da ficha de serviço ofertado no bem supremo. E que na região de sombra atormentada, varrida e chacoalhada por ciclone de dor, de sofrimento regenerativo, reparador, existe o poder, a autoridade competente ligada àquela situação para promover, seja recuperação, surgimento, reajustamento, fiscalização, acompanhamento, cobrança, esclarecimento de quanto se fez devedor, debitante complicado, enlameado ante a lei eterna. E isso tem a função tanto de purificar, limpar o caminho, a trilha evolutiva, como de balizar, circunscrever manifestação e expressão sombria do mal. E é a partir disso que a vida, o movimento se acrisola, purifica e eleva, acende ao fulgor, ao brilhantismo do sino do cume. Por isso, a importância de aceitar ajuda quando preciso e fazer frente a tudo que tenta me fechar num circuito de lembrança grey, de prisão vielo mental, de delinquência moral.